Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está no Eureka na TV. Aqui toda tarde com você na TV Educativa. Esteja conosco também, acompanhe nossos programas. Você que está se preparando para o vestibular, para a prova do Enem, ou como eu costumo dizer, você que gosta desses temas que trabalhamos aqui sobre cultura, sobre história, sobre os mais variados temas que envolvem o conhecimento. E hoje aqui eu estou de novo com o meu companheiraço, o professor Toniolo. Aqui, Toniolo, juntos de novo. Toniolo, dê uma dica para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, do que nós vamos conversar hoje. Bom, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que trata da história do Brasil. Um período conturbado da história do Brasil, que é o período regencial. E especificamente na Revolução Farroupilha. Exato. A famosa Guerra dos Farrapos, né? Ocorrida aqui no sul do país. Porque nesse período houveram várias revoltas no território brasileiro. E aqui no sul, a nossa foi a maior. Foi a maior. É considerado a maior guerra civil, ou a guerra civil que tivemos efetivamente no país. E só para relembrar, o que é uma guerra civil, né? É sempre a luta entre duas facções dentro de um mesmo país. A isto nós chamamos de guerra civil. E a Guerra dos Farrapos, que foi de 1835 até 1845, justamente caracterizou uma guerra civil, que chegou a criar, né, dois países independentes dentro do Brasil. A República Piratini, a República Rio-Grandense, e mais um estado independente também na região da atual Santa Catarina, não é verdade? Mas, Toniolo, só para a gente se localizar, tá? Porque às vezes, para quem está estudando ou para quem gosta do tema, às vezes não tem muito presente o período em si. Nós estamos em pleno século XIX, sim, mas em que momento mais específico do século XIX? Ali nos períodos que envolvem primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, em que momento nós estamos? O fim do primeiro reinado, né? Ocorre no fim do primeiro reinado. Aí Dom Pedro I abdica do trono pelo seu filho, mas seu filho, Dom Pedro II, ainda tinha 5 anos. E aí inicia um período regencial, onde o poder central no Brasil se enfraquece. Que vai de 1831 até 1840. 1840. Tanto que a Revolução Farroupilha, ela inicia no período regencial e termina no segundo reinado. É uma guerra bem longa, é uma guerra civil muito longa aqui no Brasil. Esse momento foi um momento extremamente conturbado, né? Sim. Porque foi um momento em que de várias disputas que afloraram os poderes locais. Exato. Né? E principalmente naquilo que nós poderíamos chamar lá, digamos, aquelas oligarquias que depois vão ser oligarquias de segunda grandeza, estados importantes, mas que ainda não tinham o poder político, né, e que não tinham muita entrada junto ao governo imperial. Vamos ver, aqui o Rio Grande do Sul é um estado extremamente importante, mas ele se sentia desprestigiado pelo poder imperial, pelo governo imperial. E aí ele viu essa oportunidade de um poder central um pouco mais enfraquecido, a figura do imperador ainda criança, e aí outras revoltas ocorrendo na Bahia, no norte e no nordeste do Brasil, e aí eles começam a fortalecer o poder local. Mas uma coisa é bem interessante nós comentarmos aqui. Todas essas revoltas, elas são lideradas por pessoas que tinham poder político e poder econômico. As revoltas não são populares. Nenhuma dessas voltas, a população se revoltou. É importante salientar isso, né? A não ser mais especificamente a cabanagem ali, ou coisa do gênero, que ainda você tem ali uma força local de pessoas mais miseráveis, mas fora isso, realmente é mais voltado. Mas era o interesse ali de alguns poderosos local lá também, né, que deixaram aquilo acontecer até mesmo para enfraquecer outros poderes. Exato. E aqui, quem eram os líderes desse período aqui no Rio Grande do Sul? Os estancieiros. Né? Para você que não é do Rio Grande,
seriam os fazendeiros, né? Os Fazendeiros. Os grandes proprietários de terras e criadores de gado, né? Tanto que Getúlio Vargas era um estancieiro, Sim. né? João Goulart era um estancieiro, depois foi acusado de comunista, mas ele era, né, ligado ao poder econômico. E os estancieiros lá de 1830, lá 1835, são os que vão se revoltar contra o governo imperial, alegando principalmente as questões relativas a impostos, a taxas em produtos que o Rio Grande do Sul vendia muito, né? Que era o charque, primordialmente, o couro, o sebo. E aí o governo imperial acabava até privilegiando outros países e deixando... Exato. Né, inclusive, eles vão descobrir, em determinado momento, os estancieiros gaúchos, que o Uruguai, o charque vindo do Uruguai e o charque vindo da Argentina pagava menos impostos do que eles pagavam para vender o seu charque. Quer dizer, espera um pouquinho, o produto que vem de fora, que vem do exterior, paga menos impostos do que eu, e isso vai ajudar na revolta muito, né? E olha a falta de consideração, né? Os estancieiros disseram, nós ajudamos com pessoas, cavalos, para defender as nossas fronteiras, para ajudar o governo imperial. E agora ele nos trata dessa forma. Sim. E aí se revoltaram e tentaram formar um novo país dentro do Brasil, porque ele também tinha uma coisa, os ideais republicanos nessa época eram muito fortes. A Revolução Francesa lá do século XVIII havia influenciado muitos pensadores. Sim. E esses pensadores traziam as ideias aqui para o Brasil. Então, nesse período, já se pensava num Brasil república. E vamos numa lá, república né? federativa. Nós estamos bem no período, se nós pegarmos a Europa, né, que é de onde virão as influências, nós estamos bem no período ali das revoluções com relação à Primavera dos Povos. Nós estamos bem nesse período, né? Isso. Dessas contestações a governos mais autoritários, a governos, né, absolutistas e tal. Então está bem no momento dessas revoluções, desses movimentos mais libertários, né, de defesa de direitos, que convulsionavam a Europa já nesse período. Que era a colocação em prática daquilo que nós víamos, que se via no período da teoria. Existiam todas aquelas teorias dos luministas, que foram os grandes ideólogos da Revolução Francesa, e no século XVIII se consolida a Revolução Francesa, sai como grandes vitoriosos, aquela forma, aquele pensamento, e esse pensamento se espalha. Né? Tanto que os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, ele é colocado em várias bandeiras nas cores, vermelha, Sim. branca e azul. Né? O branco, fraternidade, o azul, liberdade, e o vermelho, igualdade. Então é isso que significam as três cores. Exato. Né? Vermelha, Exato. azul e branca. E aí os países daquele período que foram se formando, eles já deixavam essa cor para dizer o seguinte: vejam, nós adotamos os ideais lá da Revolução Francesa. Exato. Então, isso estava efervescendo e acontecia aqui no Brasil também. Vamos colocar uma imagenzinha aí, nosso amigo diretor Eduardo. Por favor, nosso amigo diretor Eduardo, colocando a primeira imagem. Só que esta imagem, o que nós queremos são dos outros... Aí, isso. Beleza! Guerra dos Farrapos. Então, como nós falamos, de 1835 a 1845. Como nós comentamos também, a guerra civil mais significativa, né? A revolta promovida principalmente pelos estancieiros gaúchos. Bom, e nesse contexto, né, nós vamos ter três figuras que vão ser extremamente significativas nesse movimento, que é o Bento Gonçalves, né? Sim, que inclusive vai virar presidente da República Rio-Grandense, com sede em Porto Alegre, Davi Canabarro, e um estrangeiro muito importante também, que vamos comentar aqui, que é justamente Giuseppe Garibaldi, que vamos conversar sobre. Revolucionário de dois países, de dois continentes. O herói de dois mundos, como ele ficou conhecido. Inclusive tem um livro com este título, que quem gostar de conhecer, eu vou comentar um pouquinho mais aqui, é um livro super interessante de ser lido, claro, só que é um livro meio grosso, digamos assim, ele de volume, ele dá uma bíblia, mais ou menos. Volumoso. É volumoso, mas é um livro... tem gostado dessa personagem, desse período da história. O personagem, ele é super interessante. Eu costumo dizer, Toniolo,
que o Giuseppe Garibaldi, ele só não virou filme hollywoodiano porque ele não esteve nos Estados Unidos. Era na Inglaterra. Né? Porque ali, né? se ele tivesse estado, quando ele saiu de lá, porque ele sai da Europa quando o primeiro movimento pela unificação da Itália dá errado. Isso. Liderado pelo rei Piemontês, dá errado. Ele foge de lá, só que ele não vai para a América do Norte, ele vem para cá, para o Brasil. E aqui ele fica sabendo, quando ele está no Rio de Janeiro, de um movimento que está ocorrendo no Sul. E o cara era um marinheiro e era um guerreiro 24 horas por dia. Ele tinha um sangue guerreiro mesmo. Tinha um sangue guerreiro, ele vivia em guerra. E aí ele, se candidata a ser um corsário pela República Rio-Grandense. E Bento Gonçalves aceita na mesma hora. Sempre lembrando, o que é um corsário? É um pirata contratado por um país. E tanto que ele vem para o Rio Grande do Sul, constrói navios, sim, e a partir desses navios ele ataca a frota imperial brasileira. Ele conhecia estratégias de guerra, né? Ele conhecia estratégias de guerra. Sim. Então nós temos aí justamente Bento Gonçalves, né, Bento Gonçalves, Porto Alegre e tal, a República Rio-Grandense. Tá? E foi um movimento extremamente significativo. Aqui nós temos justamente o Giuseppe Garibaldi, né? Essa figura que era um aventureiro, efetivamente. Imaginem aquele personagem de filme norte-americano, aquele cara que vai em todas as guerras, faz tudo, tá em todas as batalhas, é o cara que... É ele. Se você não imaginou que existia uma figura assim, tá aí, é Giuseppe Garibaldi, uma figura incrível. E outro ponto interessante é quem ele encontra aqui, né? Inclusive eu comento também, se você ainda não acreditava, né, em alma gêmea, acredite, alma gêmea existe. Porque ele encontra aqui no Brasil a alma gêmea dele, que é justamente Ana. Que ele vai apelidar de Anitta, já que Anitta é o diminutivo de Ana em italiano, né? Ele apelida de Anitta, ela era casada, ela larga a vida de casada, os filhos, e vem com ele para ser guerreira também. Isso. 24 horas por dia. Outra pessoa com o ímpeto revolucionário. Exatamente. Né, de guerreira. Então, como você falou, é a alma gêmea, né, se encontrando. Sim, ali. Porque os dois ali, e contam alguns registros que em certos momentos ela era pior do que ele. Ah, sim. Ela era pior do que ele, né? Há alguns momentos em que ela, mesmo grávida, ela não abria mão de estar na batalha. Isso. Principalmente no convés de um navio. Ela estava lá na batalha. E se envolveu em todos esses movimentos. E aí, né, Toniolo? É uma pena que o brasileiro não cultive suas memórias, né? Ou quando cultiva de maneira distorcida. Exato. Isso acontece muito. Você vai, mesmo aqui o movimento Farroupilha, existem diversas distorções. Conta-se a história de uma maneira folclórica. Você vai ver um filme, uma poesia, né, você pode ali colocar, né, digamos, algo que seja folclórico. Exato. Quando você vai estudar história, não. E o Brasil, ele evita estudar a história profundamente. Se você buscar nos sites aí do Rio Grande do Sul, eles vão colocar lá Canabarro ali, né? É isso. Não, como grande herói e tal. Daí eles colocam a participação do negro, acho que nós vamos falar aí da participação do negro, mas eles esquecem de falar, né, a situação ocorrida com os lanceiros negros, isso, a traição... Fica aí a puxadinha para você ficar ansioso para conhecer a história dos lanceiros negros, desculpe. Daqui a pouco, hein? Retornamos. Só nos dá uns minutinhos, a gente já está de volta com você. Até! Estamos de volta. Você está no Eureka. Você que chegou agora, tá? Estamos aqui, eu e o Toniolo, conversando sobre um tema que às vezes é pouco conhecido, né, Toniolo? Dependendo da região do país em que você esteja, às vezes é pouco conhecido, que é justamente a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha, que inclusive lá no Rio Grande do Sul tem uma semana inteira que é comemorada, né? Que se comemora essa semana Farroupilha, em que inclusive as pessoas, até em bancos, eu já vi pessoas que vão trabalhar
como eles chamam, é o termo que a gente usa, piochado, né? Piochado. Vestido a la gaúcha. O dia do gaúcho, 20 de setembro, né, tem como referência, exato, né, a farroupilha. Exatamente. Então é um momento extremamente comemorado no Rio Grande, né? Inclusive a piucha, como se chama, ela virou roupa de gala, né? Ela Sim. pode ser considerada inclusive uma roupa de gala. Típica. É aceita como uma roupa de gala, já que é um traje típico do gaúcho. Sempre lembrando, né? O termo gaúcho quer dizer o quê, né? Vem de gaucho, que quer dizer o quê? Cantador triste, né? Diziam, né? Contam que os índios, ou melhor, os indígenas, os povos nativos, né? Eles, ao verem aquele homem passando com o gado, aqueles homens passando e cantando canções tristes de saudade de sua família, os indígenas diziam gaucho, gaucho, o cantador triste. E aí o termo ficou, né? Claro que não é uma coisa do Rio Grande, é uma coisa deste sul que envolve ali o Rio Grande, envolve o atual Uruguai e a própria Argentina, né? Essa caracterização do gaucho, né? Que é justamente essa figura digamos assim, do vaqueiro, né? Daquele Sim. cara que acompanha o gado, o tropeiro ali e tal. Mas vamos adiante. Então nós temos 3 figuras que são extremamente significativas aí e batalhas bastante significativas que envolveram, né, esta guerra dos farrapos. E os 3 líderes, que foi o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi. Mas você chegou a comentar dos chamados lanceiros negros. É uma coisa interessante e que as pessoas pouco conhecem também. Esse é o momento da Até eu confesso uma falha minha, eu não coloquei uma imagem dos lanceiros negros. Esse é o momento, porque nos nossos livros de história pouco aparecem. Se você for nos sites oficiais do próprio governo do Rio Grande do Sul, eles falam muito da participação dos negros na Revolução Farroupilha, que os negros lutaram, participaram, ajudaram, mas eles não falam da traição realizada pelos gaúchos aos negros escravizados que naquele momento lutavam e sabiam que, saindo vitoriosos, eles iam ter sua liberdade. E aí tem o golpe, né, o massacre de Porongo. O massacre de Porongo eu até gosto muito de chamar em aula de traição de Porongo, porque é o momento que os lanceiros negros são atacados, massacrados e mortos, e Canabarro sabia desse ataque. Tanto que, né, existem documentos, né, que tratavam desse ataque e ainda dizem, olha, junto com os lanceiros terão brancos, terão indígenas, procure poupá-los, né, só matem os negros. Até porque esse fato ocorre em 14 de novembro de 1844. Então, logo no dia 1º de março de 45 é quando acaba a Farroupilha, né, a guerra. Então, já estava se encaminhando para o final. E aí haviam prometido para os negros que seriam libertos, e os que estivessem, né, na batalha ocupariam espaço no exército desse país. Eles retornando para o governo imperial, todos os militares do Rio Grande, né, no caso, Sim. da República Rio Grandense, iriam incorporar no exército. E aí os negros teriam que incorporar junto. E isso iria gerar uma série de problemas. E também libertar esses escravos também geraria uma série de problemas. Eles montam esse golpe, né? Eles estão lá com os lanceiros negros, que eram extremamente hábeis com suas lanças. No entanto, eles articulam para que eles estejam desarmados no momento do ataque. E ali, centenas de negros escravizados, naquele momento, guerreiros, na né, suposta liberdade posterior. Acreditando na suposta, até contas, né, que eles diziam, olha, agora que já temos a República Rio Grandense, cadê a nossa liberdade, cadê a nossa igualdade, né, que se prometiam? Sim. Então, e aí já não ocorreu, e algumas pessoas, alguns desses negros já começaram a perceber que estavam sendo traídos. E centenas foram mortos, e os que não foram mortos, às vezes foram mandados para o Rio de Janeiro e continuaram sendo escravos. E veja, eu tinha comentado sobre memória, né? Lá na Itália, mais especificamente em Roma, né? Eu conheço e é lindíssimo um prédio que tem, que eles chamam, o próprio romano, ele numa certa brincadeira, né? Eles chamam de o bolo de noiva,
porque esse palácio, né, que eles construíram em homenagem à unificação da Itália, ele destoa do resto de Roma. Porque Roma é feito, na maioria dos prédios, é aquela cor meio alaranjado né, da pedra, do arenito, né? E mais do arenito que pedra, propriamente dito. E ele destoa, porque ele é branco. Mas esse prédio, ele é lindíssimo e ele tem um andar inteiro dedicado a Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, a brasileira. Por quê? Porque ela vai embora com o Giuseppe Garibaldi, daqui depois que a Guerra dos Farrapos termina, e lá, junto com ele, ela auxilia, ela participa da unificação da Itália. Tanto que, inclusive, tem um parque dedicado a ela, né, com uma estátua belíssima dela, em que ela está montada num cavalo, de um lado segurando uma espada e na outra amamentando o filho. Né? Que era uma das posturas, porque ela era colocada como extremamente guerreira. E lá eles são extremamente homenageados. Enquanto que aqui, eu pergunto para você que está me assistindo, você já foi visitar o museu de Anita Garibaldi ali em Santa Catarina? Sabia que existia? É uma casinha quase caindo aos pedaços, gente. Eu não sei se fizeram uma reforma nela agora, mas é triste, porque nós brasileiros não temos a memória, né? Não temos a memória. Mas aproveitando que você estava falando de Davi Canabarro, né? Davi Canabarro é, no final das contas, o cara que assina, né? O desfecho, assina o acordo com o então Barão de Caxias, eu acho que ele não era duque ainda, né? Ele era Barão de Caxias, assina o acordo com o Barão de Caxias para cessar a guerra, a revolta, né? Então, na verdade, não há vitória para valer de um lado ou de outro. Há um acerto. E, inclusive, até os próprios estancieiros vão ser aceitos no Exército, como você mesmo falou, no Exército Brasileiro e tal, e tem um acerto. E ele faz, o Davi Canabarro, a revelia dos desejos de Bento Gonçalves, que era o líder maior no Rio Grande do Sul, e do próprio Giuseppe Garibaldi, né? E aí você comenta justamente da figura meio é uma figura contraditória, na verdade, né? Mas o Barão de Caxias, depois Duque de Caxias, né? Ele é uma figura ao mesmo tempo contraditória, estranha, mas habilidoso nas práticas, né? Ele foi muito habilidoso, né? Ele conseguiu negociar esse encerramento da guerra. Se você estudar os maçons, eles chegam a comemorar também a Revolução Farroupilha, porque a participação dos maçons é muito grande, né? Se pegar ali Bento Gonçalves, o próprio Canabarro, Giuseppe Garibaldi, todos são ligados à maçonaria. E aí, quando chega o Barão de Caxias, também era ligado à maçonaria. Então, diz que foi um acordo entre irmãos ali, e já selando o pacto, e ali a palavra estava dada. Mas, para encerrar aquilo, porque existiam essas negociações. Pô, mas tá aí os negros, porque já se encaminhava para o fim, né? Veja, o Brasil já estava no segundo reinado. O segundo reinado... Havia 5 anos que havia começado o segundo reinado. Isso, o segundo reinado. E um reinado que prometia, porque Dom Pedro II era extremamente bem preparado, e aí já começavam algumas contradições, e as pessoas acreditavam também que poderia ser... Quando termina a guerra, ele está praticamente com 20 anos, né? 19 para 20 anos. E não vamos ser anacrônicos, né? 20 anos hoje é uma pessoa extremamente nova. 20 anos naquele período já era uma pessoa que podia ser considerada com bastante maturidade, né, para governar, né? Ainda mais com o preparo que ele tinha. Aí o Duque de Caxias, na época Barão de Caxias, vem... Mas veja, se Canabarro assina sem a concordância de Bento Gonçalves, é porque ele sabia que as coisas acabariam dando certo, né, que as coisas caminhariam para isso. E aí eles fizeram esse acordo. Né, apesar de você falar, né, uma figura contraditória, eu acho que ele teve uma grande habilidade. Não, eu digo contraditória até em certas posturas que ele vai ter mais tarde, por exemplo, na Guerra do Paraguai, né, cara? Sim, que são verdadeiros banditismos que vão ocorrer, né? Então, nesse sentido que eu digo que é uma figura contraditória, né? Ao mesmo tempo que herói é bandido. Isso, né? estrategista, então porque na Guerra do Paraguai ele é estrategista, mas não é digamos, uma pessoa que vai pensar humanitário, né? Vai pensar nisso daí. Apesar que colocam, inclusive, que ele
no final da Guerra do Paraguai, eu estou mudando um pouquinho de assunto só para falar no Duque de Caxias, ele inclusive diz, ó, para mim basta, eu não vou mais seguir adiante com isso. E é aí que vem o Conde Di, que é o genro do marido Dom Pedro, né? Da Princesa Isabel, né? É. Bom, mas só para complementar... Para o encerramento... Segue. Não, para complementar. Não, e só para complementar, e tem muito a ver a emancipação do Paraná em relação à Guerra dos Farrapos, né? Que a emancipação do Paraná vem um tempo depois e coloca-se que essa emancipação é justamente uma preocupação do Império em aproximar da região um governo administrativo que seja inteiramente fiel ao Império, né? Sim. Então estabelecer ali a emancipação do Paraná seria colocar uma administração local próxima do Sul, né? Do Sul, melhor falando, e que fosse inteiramente fiel, digamos assim. Povoar essa região com os imigrantes, né? Das campanhas para a imigração. Exatamente. Né? A situação de alguns... preparação de espaços territoriais para receber, né, esses imigrantes, tudo isso foi uma estratégia muito boa. E aí tudo isso se encaminha para lá para o dia 1º de março, que assinado o Tratado do Poncho Verde, né, colocando fim na nossa maior guerra civil. Isso. Você não teve um poncho? Você também não? Eu tive. E tem, tá? Um poncho bonito, tchê, gola de pele, uma coisa maravilhosa, tchê. Mas o poncho porque sou gaúcho. O poncho é por causa da região, né? Que a região tinha uma grama bem verde, muito bonita. Daí aquilo lá com o minuano tocando é muito frio. Vou te contar uma muito coisa. frio. Daí você precisa o poncho. O minuano o ventinho minuano é de trincar. Gente, até a próxima. Brigadão, meu amigão. Obrigado. Seguimos num próximo programa. Tchau, tchau.